Glórias a Deus, aleluias. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, que nos diz: a alegria cristã. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, na linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O que, porém, para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. E, na verdade, considero também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas. Eu as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus o revelará. Andemos contudo segundo o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o vento, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Podeis se assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Se eu fosse colocar um texto nessa ministração, eu faria uma pergunta para os irmãos: vale perder tudo por Jesus Cristo? Responda essa pergunta agora no seu coração. Vale a pena perder tudo por Jesus Cristo? O apóstolo Paulo ele vai falar aos Filipenses que ele deixou muitas coisas para trás.
Ele era um homem ao qual conhecido como Saulo, nascido em Tarso, perseguidor da igreja, porque ele andava segundo a lei. Ele era fariseu, conhecedor das Sagradas Escrituras. Ele fazia o que aos olhos dele era correto. O que ele estava fazendo para ele era certo. Quantas das vezes nós estamos perdidos pelo mundo, fazendo o que é errado e muitas das vezes achando que estamos certos? Eu faço isso, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu pago as minhas contas e ninguém tem que falar nada. Até o momento que você conhece a Jesus Cristo. Agora acabou essa história de eu pago as minhas contas, eu faço tudo e ninguém tem nada a ver com isso. Porque todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, agora ele é um povo eleito, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Aleluia. Hoje nós precisamos prestar conta. Prestar conta para quê? Prestar conta para aquele que te resgatou e te tirou do lamaçal do pecado. Hoje eu costumo dizer que o cristão, ele não tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é para quem ainda não se decidiu, é para quem ainda está escolhendo. Eu e você não temos mais escolha. Aceitamos a Jesus Cristo, estamos nos caminhos, estamos fazendo a obra, então não temos mais a escolha de voltarmos para trás. Porque o próprio Deus, ele fala que aquele que coloca a mão no arado e volta para trás, a alma de Deus não tem prazer nele. Aleluia. Deus, ele não se agrada. Então Paulo está falando agora, e aí, vale a pena? Vale a pena perder tudo? Porque tem um evangelho que Jesus nos chamou para seguir. O evangelho que ele diz: ei, cuideis que eu não vim trazer paz para a terra, eu vim trazer guerra. Vai ser nora contra sogra, filho contra pai, pai contra filho. Por quê? Por conta da minha palavra. Porque muitos vão aceitar e outros não. Mas aí, se você escolheu a melhor parte, que é servir a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, não importa o que venha acontecer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Glória a Deus. Esse vai ser salvo. Paulo fala sobre a superioridade da salvação em Jesus Cristo, sobre a alegria como fruto do relacionamento sincero com Deus. Exorta os irmãos a fugirem da aparência e compara os cristãos a atletas de alta performance. Já parou para pensar que quando um atleta ele vai entrar em uma competição, ele treina, ele se esforça, ele vai buscar o melhor físico, ele vai, louvado seja o nome do Senhor, se apresentar para aquela competição da melhor forma possível. Eu e você não somos diferentes. Quando viemos para a casa de Deus, nós procuramos estar da melhor forma possível. Procuramos orar mais, jejuar mais. Quando você vai ministrar a palavra, você procura estudar mais. Faz o esboço. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque você quer se apresentar a Deus de uma forma satisfatória. Você não pode simplesmente falar: eu vou pregar hoje, tá bom, não tem problema. Da hora da administração, você vai abrir a Bíblia e vai falar: o Espírito Santo vai me revelar. A palavra ela já é revelada. O Espírito Santo já revelou a palavra. Lembra? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Então a Bíblia já é inspiração. O que eu e você precisamos fazer? Estudar, ler, meditar. O próprio Deus deu uma ordem: ei, medita nesse livro de dia e de noite. Para quê? Para você ter uma boa relação com Deus, para você ter uma comunhão, para você poder ter uma oratória, poder ministrar bem, poder falar bem. Claro que tem um estudo, mas a Bíblia também ela te ensina. Tem algo externo que você pode fazer, mas a própria palavra de Deus ela vai te ensinar no dia a dia. Dou exemplo por mim, faço teologia, minha esposa não faz. Tem vezes que eu aprendo coisas com ela que não faz. Por quê? Porque lê a Bíblia. Porque lê a palavra de Deus. Então a primeira coisa a aceitar Jesus Cristo é o maior ganho. Precisamos colocar isso no nosso coração de uma vez por todas.
Eu vou aceitar Jesus Cristo porque a minha vida vai mudar. Vai. Ela vai mudar, eu não tenho dúvida disso. Você vai sair das trevas e vir para a luz. Só que as suas obras vão ser manifestas. E quando as suas obras se manifestam, o mal também se levanta. Então, da mesma forma que você vai ter bênção, você vai ter luta. Da mesma forma que você vai ser abençoado, vai ter pessoas que vão se levantar. O inimigo vai usar pessoas. Não esquecendo que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. O que isso quer dizer? A nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta é espiritual. Diz que a nossa luta não é contra o sangue e não contra a carne, e sim contra principados e contra a potestade. Então a palavra de Deus ela é rica em informações. A palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ela nos ensina de Gênesis a Apocalipse como nos portar diante da presença de Deus. Amém? Glória a Deus. E devemos também correr em uma direção. Qual que é a direção? Direção ao alvo. O alvo nosso, nós só temos um alvo. Não existe outro alvo. O alvo é Cristo. Precisamos ir em direção a Cristo. Nem para a direita, nem para a esquerda. Jesus Cristo, Ele é o alvo. Na teologia tem uma matéria que estudamos, a martiologia, que significa a doutrina do pecado, que é a ideia de errar o alvo. Aqueles que caem pelo caminho, aqueles que pecam, aqueles que abandonam a Deus, eles erraram o alvo. O que nós devemos fazer, nós que estamos no caminho certo? Criticá-los? Não. Julgá-los? Não, quem somos nós? Orar por eles, para que eles voltem para o caminho e continuem em direção ao alvo. Precisamos entender que a salvação, louvado seja o nome do Senhor, será tomada à força. Amém, meus irmãos? Amém. Ficarmos atentos quanto a isso. Aceitar Jesus Cristo, esse é o maior ganho. Você aceitou Jesus, você já é um vitorioso. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que está em Cristo Jesus, ele é mais do que vencedor. Pode passar luta, pode passar prova, pode passar dificuldade, mas o resultado final é vitória. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz em Romanos 8, verso 18, que a tribulação deste tempo presente não é para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então o que nós estamos passando hoje nem se compara, meus irmãos, com o que vamos passar a glória junto com Cristo. Porque Ele tem algo extraordinário. Ele tem algo sobrenatural preparado para mim e para você. Então vale a pena permanecermos. Vale a pena chorar noites. Vale a pena muitas das vezes passar por luta, passar por perseguições. Vale a pena, por quê? Porque o final é uma coroa de glória que Ele colocará na tua cabeça. Aleluia. E cuides para que ninguém toma o que é teu, a tua coroa que te pertence. Jesus está esperando o grande dia. Os filipenses, assim como todo cristão, devem ter em Jesus a sua fonte de alegria. Não podemos, meus irmãos, não podemos estar tristes na presença de Deus. Eu pego como exemplo Neemias. Lembra de Neemias? Que servia o rei Artaxerxes. Ele era o copeiro do rei. Mas Neemias sempre esteve alegre na presença do rei. E o certo dia, quando Neemias foi servir o rei, ele estava triste. O rei estranhou. Sabe por quê? Porque aquele que está em Cristo Jesus, ele tem que ter alegria. Ele precisa ser uma pessoa alegre. Nós não podemos estar na presença e viver emburrado. Nós não podemos estar na presença e viver se degradando contra os outros, viver arrumando confusão, arrumando briga, dando falsos testemunhos. Se nós estamos na presença de Deus, precisamos estar felizes. O rei falou: Neemias, por que está triste? Porque o meu semblante está triste? Porque eu vejo que não está doente. Eu vejo que isso é uma aflição de coração. Ele falou: rei, como é que eu não estaria triste? Se a cidade lá onde estão o sepulcro dos meus pais está assolada, está destruída. E o rei falou: Neemias, o que você quer? Me fala que eu vou te ajudar, eu quero te ajudar. Eu quero ir lá reconstruir os muros. E o rei permite. Por quê? Porque Neemias ele era fiel ao rei e nunca tinha servido o rei triste.
Agora, se você é uma pessoa que vive triste, ninguém vai ignorar mais. Ela não está triste, não, mas é o normal dela. A missionária cristina está triste, não, é assim mesmo. Não, precisamos ser felizes, estar sempre dando risada. Ah, vai passar por um momento de dificuldade, vamos. Vai ter um dia ou outro, não vai estar triste, vai, porque nós é ser humano. Mas não direto. Direto, porque o nosso maior ganho tem que ser Cristo Jesus. Aleluia. Independente do que nós venha passar. Paulo não se cansa de repetir isso. Que o nosso maior ganho, a nossa maior fonte de alegria é Jesus. Amém? Amém. Amém. E ele fala para evitar também os falsos mestres e a vaidade dos títulos e da aparência. Para isso, Paulo apresenta o seu próprio exemplo de judeu e fariseu. Agora ele está falando para nós abandonar. Abandona o que passou. Abandona o que ficou para trás. Vangloriar na carne. Paulo fala, eu sei o que é me vangloriar na carne. Fariseu, ao 8º dia circuncidado, conhecedor da lei, perseguidor da igreja. Ele teve que deixar tudo isso para trás, que para ele era honra. Mas sabe por que ele deixou? Porque ele teve um encontro verdadeiro com Cristo. Todo aquele que aceita Jesus Cristo e continua praticando as coisas que antes praticavam na carne, é porque ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Porque no dia que encontrar Jesus, pode ter certeza, o teu passado é esquecido, é lançado nas profundezas dos mares, porque Deus, Ele não leva em consideração o tempo da ignorância, e nós nascemos de novo. Aleluia. Lembra que Nicodemos diz? Lembra que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Senhor, porventura pode um homem sendo velho voltar a entrar no ventre da sua mãe? Não, Nicodemos, é nascer da água e do Espírito, é nascer verdadeiramente, porque Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em Espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não é simplesmente aceitar, é simplesmente aceitar e esquecer o passado. Passou, acabou. Agora Deus tem uma novidade de vida para conosco. O seu novo nascimento em Cristo o fez perceber o quanto o seu passado glorioso de nada valia. Nós valorizávamos o nosso passado, né, Lúcio? Às vezes eu até falo, nossa, eu deixei tudo para seguir Cristo, tudo que você tinha. Tudo que você deixou, tudo que você não prestava. Tudo que não servia, tudo que não prestava, tudo que destruía. Deixei tudo que não prestava. Então esse era o nosso tudo. Hoje o nosso tudo é Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ele tem que ser o nosso tudo hoje. Paulo, ele fala que o que ele tinha no passado, ele considerava trapos da imundícia. Sabe o significado de trapos da imundícia? As mulheres na época que desciam, né, as suas regras, elas se usavam pano, porque não tem o que temos hoje, né, a praticidade que temos hoje. Então elas usavam panos, colocavam um monte de pano, e aqueles panos sujavam e elas jogavam. Aqueles panos eram chamados de trapo de imundícia. Então o Paulo, ele chamou o passado dele daquilo ali, trapos de imundícia, que não servia para nada. A minha vida no passado era isso, trapo de imundícia. A tua vida no passado era isso, trapo de imundícia. Para nada servia. Mas nós achávamos que era bambambam, né? Mas era o cara, né? Não, eu não tinha nada. O homem sem Cristo Jesus, ele não tem nada. Amém? Amém. Considero tudo como